Então, vou voltar à apresentação, ok? Ai, meu Deus. Ok, gente, então só confirmando, tá tudo certo aí no slide? Ok, tudo ok aqui. Tá, ok, então vamos continuar. Então, gente, pesquisa, definição encontrada na literatura. É toda atividade voltada para a resolução de problemas como atividade de busca, indagação, investigação, inquirição da realidade. É a atividade que vai nos permitir, no âmbito da ciência, elaborar um conhecimento ou um conjunto de conhecimentos que nos auxilie na compreensão da nossa realidade e nos oriente, então, nas nossas ações, tá? É um conceito de pesquisa que eu encontrei na literatura. E o tema da nossa aula de hoje, então, vai ser elaborando a questão da pesquisa, né? Como é que a gente começa uma pesquisa? Como escolher um tema, um problema, uma hipótese? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, agora no início, eu vou falar de uma maneira geral sobre a questão da pesquisa. Como elaborar uma boa questão de pesquisa, que seja relevante para a sociedade de maneira geral, tá? Então, vamos lá. O que é a questão da pesquisa? Tá? A questão de pesquisa, gente, é a incerteza, né, a dúvida que o investigador ele pretende resolver sobre algo na população, realizando aferições nos sujeitos do estudo. Para quem trabalha na área básica, por exemplo, a população vai ser o quê? Os seus animais. Então, nesses animais que você vai realizar as suas aferições. Para quem trabalha com outras coisas, como cultura de células, por exemplo, é ali que você vai investigar a sua questão de pesquisa, não é exatamente só na população, mas de uma maneira geral, seria isso, né? A questão de pesquisa é a dúvida que você quer responder sobre um determinado assunto que você escolheu pesquisar, ok? Então, a questão de pesquisa, ela parte, né, de uma preocupação geral, né, mais ampla, que ela precisa ser reduzida, né, a um tópico que ele seja factível de ser estudado e que seja concreto. Então, a partir daí, o pesquisador vai ter que começar a pensar, qual é a questão que o meu estudo vai abordar? E aí, eu gostaria de dizer para vocês que encontrar a pergunta certa é mais importante do que encontrar a resposta certa, né? Porque dependendo da pergunta, o estudo pode ser muito bom ou pode ser muito ruim. Então, o início de tudo é você escolher a pergunta. O pesquisador ele precisa formular questões que sejam interessantes, tá? E para isso ele precisa ter insight, experiência, curiosidade. Não basta que a pergunta seja interessante, ela precisa ser principalmente o quê? Respondível, ok? E isso, né, é uma arte, enfim. Então, vamos ver aqui um exemplo de questão de pesquisa, tá? Então, eu como nutricionista, por exemplo, eu quero investigar se as pessoas deveriam comer mais peixe, né? Esse é o assunto que eu escolhi. Então, qual é a minha questão de pesquisa principal? As pessoas deveriam comer mais peixe? Essa pergunta, ela é o meu ponto de partida, tá? É o início de tudo. Mas elaborar apenas uma questão de pesquisa basta? Não, né? A questão de pesquisa, ela precisa ser objetivada, né, antes que a gente comece a planejar o estudo de maneira propriamente dita. E o que isso significa, então? Nós vamos separar, né, as partes que constituem o todo, escolher algumas delas, e aí, então, começar a elaborar o protocolo.
E quais seriam essas questões mais específicas? Tá? Então, aqui eu trouxe alguns exemplos. Então, nós temos aqui a questão principal. As pessoas deveriam comer mais peixes? Temos as questões específicas. Com que frequência os brasileiros comem peixe? Comer peixe diminui o risco de desenvolver doença cardíaca? Outra questão. Existe um risco aumentado de intoxicação por mercúrio quando pessoas idosas ou mulheres grávidas passam a comer mais peixe do que elas estão acostumadas? Outra questão seria: os suplementos de óleo de peixe têm os mesmos efeitos sobre as doenças cardiovasculares que o consumo de peixe através da alimentação? Então, assim, são só algumas questões específicas que eu trouxe aqui, baseado na minha questão principal. Dá para você investigar tudo? Depende, né? Você tem que pensar quanto tempo eu tenho para desenvolver essa pesquisa, né? Então, eu tenho 2 anos. Então, vai dar para eu responder 1, 2, 3 questões específicas, talvez, né? Então, pessoal, é importante escolher qual caminho que você vai seguir, tá? Então, eu tenho a minha questão principal. Em relação à questão secundária, o que é do meu maior interesse nesse momento? Eu, como nutricionista, eu quero investigar, então, se os suplementos de óleo de peixe, né, eu que gosto muito dessa área de suplementação, eu quero investigar se o suplemento de óleo de peixe tem o mesmo efeito nas doenças cardiovasculares que o consumo de peixe da dieta, tá? Então, eu vou focar nesse caminho e, a partir daí, eu vou desenvolver todo o meu estudo baseado nesta questão de pesquisa. Ok? Só aqui, pessoal, mesmo quando você consegue produzir uma resposta que seja satisfatória para aquela sua pergunta, a gente continua cercado por outras questões que também precisam ser respondidas, tá? Vamos ver esse exemplo aqui que eu trouxe para vocês. Uma questão de pesquisa. Ensaios clínicos recentes estabeleceram que tratamentos que bloqueiam a síntese de estradiol, como, por exemplo, os inibidores da aromatase, eles reduzem o risco de câncer de mama em mulheres que já tiveram câncer em estágio inicial, estágio 1. É uma questão que já foi respondida. Poderia parar por aí? Poderia. Só que a partir, né, de uma pergunta já respondida, vão surgir outras questões que também precisam ser respondidas, né? Como, por exemplo, por quanto tempo deve se estender, então, o tratamento com inibidores de aromatase para esses indivíduos? E qual seria a melhor forma de prevenir a osteoporose, que seria um efeito adverso conhecido dessas medicações? Outra questão, esse tratamento, ele previne câncer de mama, mesmo em pacientes com mutações do gene BRCA1 e BRCA2, que são os genes aí mais importantes na supressão, né, dos tumores associados com câncer de mama, né? Sempre vão surgir outras questões, pessoal, né? Se respondeu uma, daqui a pouco vai surgir outra baseada naquela resposta que você já teve, e assim por diante, né? É um ciclo que não para. O desafio de chegar a uma questão de pesquisa é a dificuldade de encontrar uma questão importante que possa ser transformada num plano de estudo, né? Que seja factível, que seja válido. E é assim que vai acontecendo. Eu fiz uma pergunta, respondi essa resposta aqui vai dar origem a outras perguntas, que vão dar origem a outras perguntas, como eu disse, é um ciclo, ok? Tá. Então, qual é a origem de uma questão de pesquisa? Né? Ela surgiu do nada, eu acordei hoje com uma ideia maravilhosa que eu quero fazer um projeto de pesquisa. É assim que acontece? Às vezes pode até ser, né? Tive uma ideia aqui, mas normalmente não é assim, né? Para você ter uma ideia, né, para uma boa questão de pesquisa, existem algumas características, alguns fatores para isso. Principalmente para um pesquisador que está começando, que ainda é inexperiente.
A primeira questão é, o pesquisador precisa ter o quê? Domínio da leitura, tá? Então, para um pesquisador experiente, pessoal, normalmente uma questão de pesquisa, ela surge dos seus próprios achados, tá? De observações de estudos anteriores, ou de observações de outros pesquisadores que trabalham nessa mesma área, tá? Mas o pesquisador que está iniciando, né, essa carreira, ele ainda não teve a oportunidade de desenvolver essa experiência, né? Então, ele precisa ter domínio da leitura, ou seja, fazer uma ampla busca da literatura publicada na área do seu estudo, né? Porque ele pode fazer primeiro uma revisão sistemática, né, que seria aí um bom passo para desenvolver o domínio do assunto que você quer investigar, né? Além disso, você pesquisar na literatura é uma boa fonte de informações, né, que você vai adquirir para o seu trabalho. Além disso, participação em congressos também é muito importante. Por quê? Porque você está, por exemplo, investigando um assunto e já podem existir outros pesquisadores que também estão pesquisando sobre esse assunto, tá? E ele já pode ter tido avanços que você ainda não teve e está apresentando isso num congresso, né? Então, você participando de um congresso, você vai estar vendo o que está sendo pesquisado, principalmente aí no assunto do seu interesse. E ter também relação com outros especialistas na área, porque ele pode estar buscando também aquilo que você está buscando e ele pode já ter encontrado a resposta, mas ainda não deu tempo dele publicar, né? A gente sabe o quanto, às vezes, demora o processo de publicação de um artigo, né? Então, você tendo contato com essas pessoas, você vai estar por dentro, né, do que está sendo evoluído, né? Além de você poder conseguir também colaborações, né, para a sua pesquisa. É preciso também estar alerta a novas ideias e novas técnicas, né? Adotar aí novas tecnologias. Para quê? Para gerar novas percepções, novos questionamentos, e poder originar novos paradigmas, né? Posso dizer para vocês que não é interessante para o pesquisador ficar fazendo mais do mesmo sempre, né? É preciso ir atrás de novas técnicas, sempre. Manter a imaginação ativa, né? E como que a gente faz isso? Primeiro ponto, observação. Mas observar o quê? Para quem trabalha, por exemplo, com pesquisa clínica, né? Que trabalha com pacientes, né? A observação de um paciente tem dado origem aí a muitos estudos, né? O seu paciente é sempre uma fonte de uma questão de pesquisa. Outro ponto que te faz manter a imaginação ativa é a docência. Né? A docência é uma excelente fonte de inspiração. Muitas ideias, né, costumam surgir quando você está preparando uma aula ou quando você está discutindo sobre um assunto com os alunos, você tem uma ideia, ou até mesmo, né, quando você está do outro lado, quando você está fazendo um curso. Desculpa, gente. Quando você está fazendo um curso, você pode ter uma ideia. Eu, por exemplo, para minha aluna de doutorado, que passou na última seleção, a ideia do projeto dela, que eu tive, foi de um curso que eu fiz. O professor estava falando sobre o assunto e ele mostrou um artigo, e aquele artigo, na hora, me deu um insight, assim, e a ideia do projeto dela surgiu daí, de um curso que eu estava fazendo, né? Então, a gente precisa estar sempre estudando, pesquisando, se movimentando para manter a imaginação ativa, tá? Outro ponto é a criatividade, né, para você bolar uma questão de pesquisa, e a persistência, né, tem que ter persistência para estar sempre retornando a um problema complicado, quantas vezes for preciso, até alcançar a resposta que você quer. Né, quantas vezes quem trabalha muito na bancada está lá fazendo um experimento e você leva o dia inteiro naquilo e no final do dia aquilo dá tudo errado.
né? E aí você vai desistir? Não, né? No outro dia você tem que estar lá e tentar ver o que deu errado e fazer de novo até você encontrar, né, o resultado, né? Ou que seja bom, que seja ruim, mas encontrar um resultado. Isso é ter persistência. E o último ponto seria, né, a escolha de um mentor, né? O seu orientador tornar-se aí aprendiz de um mentor, né? É a melhor estratégia para um investigador que está começando, né? É tornar-se aprendiz de uma pessoa que tenha mais experiência, que já tenha feito outras pesquisas e que tenha, né, um pouco de disponibilidade para trabalhar com você, ok? Então, agora, pessoal, nós vamos ver quais são as características, tá, de uma boa questão de pesquisa. Uma boa questão de pesquisa, pessoal, ela tem que passar no teste do e daí, tá? Mas o que é isso? O que é esse teste do e daí? Você fez uma pergunta, que é a sua questão de pesquisa, então esse e daí vai ser o quê? A sua resposta, a resposta à questão que você está querendo saber, tá? A resposta à sua pergunta. E essa resposta, ela deve contribuir para o conhecimento, ou seja, o resultado que você encontrar, né, lá no seu estudo, ele deve gerar conhecimento a respeito dessa questão, tá? E para isso, esse acrônimo chamado FINER, tá? Ele reúne as 5 características básicas, tá, e mais importantes de uma boa questão de pesquisa, tá? E quais são essas questões? Primeiro, a sua questão de pesquisa, ela precisa ser o quê? Factível, ou seja, possível de ser realizada, tá? E para a sua pesquisa ser possível de ser realizada, existem alguns fatores que você precisa estar levando em consideração, que você precisa observar. Primeiro, seria o quê? A sua amostra, ou seja, o número adequado de sujeitos da sua pesquisa. Muitos estudos, pessoal, eles não conseguem alcançar os seus objetivos porque eles não conseguem um número suficiente de sujeitos, tá? Ou de animais, para quem trabalha na pesquisa básica. Então, o primeiro passo é fazer uma estimativa preliminar, né, aí do tamanho da sua amostra. O próximo passo seria você estimar o número de sujeitos com possibilidade de estarem disponíveis para o estudo. É preciso que você leve em consideração o quê? O número de sujeitos que serão excluídos, aqueles que não vão aceitar participar, o número de sujeitos que vão ser perdidos durante o estudo, ou para quem trabalha com animal, a gente sabe que isso acontece também, né? Durante o estudo, a gente perder animais que vão fazer falta lá na frente, tá? Então, como que você consegue contornar esse problema? Se você fez lá o seu cálculo de amostra, chegou à conclusão que o número de sujeito vai ser insuficiente para o seu estudo, qual solução que você pode ter para isso? Expandir os seus critérios de inclusão, eliminar critérios de exclusão que sejam desnecessários, aumentar o prazo para rolar sujeitos, convidar novos colaboradores e, em último caso, mudar o delineamento do estudo, né? Não tem jeito. Para quem trabalha com animal, você pode aumentar o número de lotes, né? Com animal é sempre mais fácil, você aumenta o número de lotes desses animais, e aí sim consegue fechar uma amostra que seja factível para o seu estudo, tá? Outra característica que vai tornar o seu estudo factível é o domínio técnico, tá? Toda equipe que vai trabalhar com você precisa dominar as técnicas, ou pelo menos algumas das técnicas que você pretende colocar no seu estudo, tá? Saber manejar os equipamentos, ter experiência para delinear o estudo, para recrutar os sujeitos, né, da sua pesquisa, treinamento para lidar com animais, saber medir as variáveis e analisar os dados, né, isso tudo é importante para o sucesso da sua pesquisa. Outra característica, viabilidade e tempo e custo, tá? O seu projeto ele precisa ser viável em relação ao tempo
e ao custo, né? Então, se eu estou no mestrado, né? Eu tenho 2 anos para desenvolver esse projeto. Então, essa questão de pesquisa que eu escolhi, ela é viável para esse tempo que eu tenho? Se não é, então vamos reduzir um pouco, né? Aí o que abrange a questão da minha pesquisa, vamos reduzir. E em relação ao custo, o dinheiro que eu tenho para poder desenvolver essa pesquisa, ele é suficiente, né, para bancar tudo que eu preciso? Isso também é necessário de ser pesquisado. Se eu não tenho, eu tenho onde conseguir esse dinheiro, eu tenho colaboradores que podem ajudar, enfim, são coisas que podem botar o seu estudo a perder e que você precisa avaliar antes de começar, tá? Vamos para o próximo. O seu estudo, ele tem que ser interessante, tá? O estudo tem que ser interessante para quem? Para o investigador, tá? Tem que ser interessante para a comunidade científica, né? Tem que trazer resultados para a sociedade. E tem que ser interessante também, né, para os financiadores, né? Você descobrir a resposta para a sua pergunta pode ser muito estimulante para você, mas tem que ver se se a questão da pesquisa que você está escolhendo, ela também é interessante para todas essas outras pessoas, inclusive, né, para quem financia o seu projeto, porque as agências, elas podem considerar que o seu projeto não é importante, então não quero financiar, enfim. Ela tem que ser interessante também para os financiadores. Precisa trazer, né, algum benefício para a sociedade, para a comunidade científica, não só para você, para o seu grupo de pesquisa, tá? Uma boa questão de pesquisa, ela também precisa ser nova, né, inovadora, original. Ela precisa confirmar ou refutar achados anteriores, expandir, né, achados anteriores. Um estudo confirmatório, ele é sempre útil, né, principalmente para evitar limitações dos estudos anteriores, e principalmente fornecer novos achados, né? Uma boa pesquisa, ela produz informações novas. Uma boa questão de pesquisa também precisa ser ética, né? Ou seja, cumprir as normas das resoluções. A sua proposta, ela tem que ser adequada, né, para um estudo que o comitê de ética aprovaria. Se a sua proposta impõe risco físico, invasão de privacidade que seja inaceitável, sofrimento para um animal, o investigador, então, ele deve fazer o quê? Buscar outras formas de responder à questão, tá? Mas o seu estudo precisa ser ético. E, por último, ele precisa ser relevante, tá? É uma característica das mais importantes em relação à questão da pesquisa. Então, uma forma que você vai verificar se a sua questão de pesquisa ela é relevante é você pensar quais os desfechos que a minha questão de pesquisa vai trazer, né? Para o conhecimento científico, né? Quão relevante a minha pesquisa é para o conhecimento científico, se ela vai trazer alguma novidade, algum benefício para as diretrizes clínicas e para as diretrizes de saúde, e principalmente se ela vai direcionar, né, outros projetos de pesquisa, ou seja, aquela sua pergunta, né, que gerou outra pergunta, que gerou outra pergunta, né, isso é ter um estudo relevante. Então, como que a gente vai desenvolver uma questão de pesquisa que seja boa, interessante, relevante, com todas essas características que a gente acabou de ver? O primeiro passo, então, pessoal, para você desenvolver uma questão de pesquisa é colocar no papel o seu plano de estudo,
né? O que é isso? O seu anteprojeto. Vocês devem ter feito isso para poder fazer, né, a seleção, escrever um anteprojeto. Esse é o primeiro passo, tá? Para quê? Para você escrever um anteprojeto, para quê? Para ver as suas ideias com mais clareza, tá? E assim você vai conseguir, então, identificar problemas que possam vir a demandar um pouquinho mais da sua atenção. Além disso, gente, o anteprojeto, né, esse plano de estudo que você fez, ele pode servir de base para que outros pesquisadores envolvidos no projeto possam dar sugestões, né, que possam contribuir para a qualidade do seu estudo, tá? Então, quando você está desenvolvendo lá o seu projeto, está escrevendo o seu projeto, vão aparecer problemas, claro, né? E algumas soluções, eu gostaria de destacar aqui para vocês, algumas soluções possíveis para esses problemas, tá? Primeiro lugar, para você escrever um bom projeto, primeiro você tem que buscar um bom aconselhamento. Com quem? Com o seu orientador ou com outros pesquisadores da equipe ou de outras equipes que sejam mais experientes e que possam te ajudar aí no delineamento do seu projeto. Segundo, tá? O seu plano de estudo, ele deve se desenvolver gradualmente. Então, primeiro, você vai fazer o delineamento da sua pesquisa, né? Decidir o seu tema, o seu problema, a sua hipótese, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mais especificamente. A partir daí, você vai fazer uma revisão na literatura, tá? Buscando artigos de qualidade que sejam publicados em boas revistas que possam embasar o seu trabalho. Depois disso, vai fazer um pré-teste, né? Ou seja, um estudo piloto, que vai te dar um insight, se aquilo que você quer responder é viável, é factível, enfim. E dependendo do que você encontrar nesse pré-teste, você vai ter que fazer uma reformulação do seu problema, tá? Do seu projeto, no caso. E para isso é preciso, né, que você, o investigador, tenha criatividade, persistência e capacidade de julgamento, ok? E as questões de pesquisas, muitos estudos, eles têm mais de uma questão de pesquisa, como a gente viu lá naquele exemplo, né, que eu dei para vocês a respeito de se a população ela deve comer mais peixe, né? Então a gente tinha, lá naquele exemplo a gente tinha o quê? A questão principal, né? E todas aquelas questões secundárias, né? Como eu falei para vocês, a gente tem que escolher, né? De acordo com o tempo que a gente tem, o que a gente vai investigar. Mas, quais são as vantagens e as desvantagens de uma questão de pesquisa ter vários segmentos? As vantagens é que várias respostas poderão surgir, né, de apenas um único estudo. Mas também tem desvantagem. O aumento da complexidade, né, do delineamento do estudo e da implementação desse estudo, tá? A partir de agora, então, pessoal, a gente vai começar a falar da elaboração da questão de pesquisa um pouco mais especificamente, dizendo assim, tá? Nós vamos falar sobre tema, problema e hipótese, que é o início de um bom projeto de pesquisa, tá? Vamos abordar agora esses 3 tópicos fundamentais. Então, para realizar um projeto de pesquisa com rigor científico, primeira coisa que a gente precisa fazer, escolher um tema, tá? O que é um tema? É aquilo que eu pretendo estudar, tá? É o assunto que eu pretendo estudar. A escolha do tema, ela é fundamental para o sucesso da sua pesquisa, tá? Depois de escolhido o tema, a gente vai fazer o quê? Formular o problema. O que é esse problema? É a resposta
desculpa, é a pergunta para o seu tema, tá? É a questão central que o seu estudo vai buscar responder. E por o terceiro, depois de formular a pergunta, a gente vai fazer o quê? Elaborar uma hipótese. E o que é a hipótese? Ela é uma suposição que você faz como resposta para o seu problema, tá? Falando, né, de uma maneira mais geral. Agora a gente vai ver cada tópico desse mais detalhadamente, tá? Então, pessoal, para começar a parte da escolha do tema, falem para mim, por favor, que eu estou aqui falando sozinha, parece que eu estou falando para a parede. O que é, para você, o que é o tema da sua pesquisa? Né? Qual o conceito de tema? Alguém pode me responder? Gente, alguém pode falar para mim o que é tema? Bom dia, eu me chamo Sérgio. Eu acredito que o tema seja o assunto principal que vai discorrer sobre a dúvida. Muito bem, Sérgio, obrigada por ter interagido. Então, gente, a literatura, ela diz que o tema é uma área de interesse de um determinado assunto que se deseja desenvolver, né? Escolher um tema significa eleger uma parcela delimitada de um assunto, estabelecendo limites ou restrições para o desenvolvimento da pesquisa pretendida, tá? Nessa etapa, você precisa responder a seguinte pergunta: o que eu pretendo abordar? Né? O que eu quero estudar? Pessoal, eu vou só dar uma voltadinha aqui rápida, porque tem gente me mandando uma mensagem aqui para o WhatsApp pedindo para eu aceitar, tá? Rapidinho aqui, vou sair. Deixa eu só ver quem é que está pedindo. É a Nádia. Tá? Nádia? Tá, já aceitei, né? Vamos voltar aqui à aula, então. Ai, gente, fiz merda. Vamos lá. Então, vamos voltar à nossa aula. Né? Então, a gente viu o que é tema, né? Mostrando que é o que você pretende abordar, ok? Aí eu trouxe essa frase que eu achei super interessante, uma frase do Matoso Câmara, né, que é um linguista, pesquisador, professor universitário, e ele diz que ninguém é capaz de escrever bem se não sabe bem o que vai escrever, né? Eu achei muito interessante essa frase, e ela é fundamental para que você pense na hora de definir o seu tema, né? Então, quando você for definir lá o seu tema, você vai avaliar o que eu pretendo estudar, né? E para isso, você precisa evitar escolher um tema que seja muito amplo, mas também que seja restrito demais, tá? Então, daí você escolheu o tema que você quer estudar. Vamos ver um exemplo aqui que eu trouxe para vocês verem, tá? Tá, então eu quero estudar sobre desmame precoce, por exemplo, que é um tema que a gente estuda lá no nosso grupo de pesquisa, tá? A gente trabalha com pesquisa básica, trabalha com animais, tá? E um dos temas que a gente desenvolve lá é o desmame precoce, tá? Então, só que desmame precoce é um tema muito amplo, né? Esse tema pode te dar caminhos, vários caminhos diferentes. Então, é preciso que você faça uma restrição, escolha um caminho, né? Então, vamos fazer um recorte desse tema, vamos deixar esse tema um pouco mais específico, tá? Então, o tema da minha pesquisa, então, vai ser desmame precoce, consequências
na saúde cardiovascular na vida adulta. Delimitei o meu tema a uma coisa um pouco mais específica, escolhi o meu caminho, tá? Outro tema que eu tirei de um artigo, tá? Que eu peguei do PubMed, Covid-19, aí um tema super atual, né? Que a gente está respirando ele todos os dias, mas é um tema muito amplo, né? Então, fazendo um recorte desse tema, ficou da seguinte maneira: implicações cardiovasculares em pacientes com Covid-19, tá? A gente fez um recorte, delimitou esse tema. Então, pessoal, defini o meu tema. Qual é o próximo passo, então? Formular o problema, tá? Esqueci de falar sobre isso, desculpa. Então, como que a gente vai escolher um bom tema? Primeiro, é melhor que o tema escolhido seja relacionado à linha de pesquisa a qual você está vinculado ou à linha de pesquisa do seu orientador, tá? Deve-se levar em conta o quê? A atualidade desse tema, o seu conhecimento a respeito do assunto, tá? E principalmente a sua aptidão pessoal para lidar com o tema escolhido, tá? Não basta simplesmente você gostar daquele assunto, é preciso que você tenha capacidade para desenvolvê-lo, tá? É desejável que você tenha uma formação adequada para lidar com esse tema que você escolheu, tá bom? Outro ponto importante na hora de escolher um tema é observar a abrangência desse tema. Além disso, você também precisa considerar o tempo, né, que você tem disponível para realizar esse projeto. Considerar também a relevância do tema para a área de estudo e para a sociedade, e verificar a existência de bibliografia de qualidade desse tema que você escolheu. Imagina você escolher um tema que não tem nada na literatura que te sirva de embasamento para poder escrever sobre ele, né? Vai ficar difícil. Então, antes de decidir sobre o seu tema, vê na literatura o que tem publicado sobre isso, que possa te servir de base, tá? E o que seria, então, o que é um bom tema para eu escolher, tá? O que os pesquisadores estão investigando? É isso que você vai ver quando você vai fazer uma revisão da literatura, né? O que é um bom tema, o que os pesquisadores estão investigando. Nesse momento, né, como a gente já conversou, o tema do momento que a gente está aí respirando toda hora, a gente liga a TV, é o que está se falando, é o Covid-19, né? Seria, então, um tema muito bom para se pesquisar nesse momento. E o que os pesquisadores estão investigando sobre isso? Tratamento farmacológico, né, desenvolvimento de vacina, enfim, muitas dúvidas estão surgindo, por quê? Porque é um assunto novo, que não se sabe muita coisa a respeito, e nesse momento, se vocês forem buscar lá no PubMed, já tem bastante artigos lá, e artigos, inclusive, artigos novos, né? A maioria são todos aí desse ano. Então, assim, só para trazer um exemplo, né? O que seria um bom tema de pesquisa hoje, por exemplo, Covid-19, tá? E então, vamos formular o nosso problema depois que a gente já decidiu o nosso tema. E o que é o problema? É o que eu quero saber, né? Qual seria a pergunta para o meu tema? A literatura coloca que problema é uma dificuldade teórica ou prática no conhecimento de alguma coisa de real importância para a qual se deve encontrar uma solução, né? Definir um problema significa especificá-lo em detalhes precisos e exatos. Ou seja, simplificando, né, o problema é uma questão não resolvida que a pesquisa pretende responder. Ou seja, é a solução, a resposta, a explicação e a comprovação daquele fato. Todo lá o seu processo de pesquisa, ele vai girar em torno da solução daquele problema, de responder aquela pergunta, tá?
Outro fator, na formulação do problema deve haver clareza, concisão e objetividade. A colocação clara do problema, ele pode facilitar a construção da sua hipótese, que é o próximo tópico que a gente vai ver daqui a pouco. O problema, ele deve ser formulado em forma interrogativa, ou seja, ele é uma pergunta, tá? E ele tem que ser delimitado pelas outras variáveis que vão aí intervir no seu estudo, tá? Uma característica importante do problema é que ele vai delimitar a sua pesquisa e vai facilitar a sua investigação, tá? Para formular um problema, você precisa relacionar com algumas indagações. Por exemplo, como as coisas são? Quais as suas causas? Quais as suas consequências? Tá? O problema, ele representa a dúvida do pesquisador. Quais os objetivos para formular um problema? Individualizar e especificar o estudo, tornar o estudo inconfundível, né? Que seria uma especificidade, e delimitar o tema. Uma coisa que eu queria destacar para vocês também, pessoal, é que nem todo o problema, ele é um problema científico, né? E o que é um problema científico? É um problema que ele é passível de tratamento, né? Ou seja, é uma pergunta que você vai conseguir responder pesquisando sobre isso, tá? Então, existem problemas científicos e problemas não científicos. Aí eu trouxe 2 exemplos aqui para vocês de problemas não científicos para a gente aprender a identificar o que é um problema científico, o que não é. Tá? Então, essa pergunta aqui. Quantos dias tem um mês? Essa pergunta é um problema científico? Não é. Por que não é? Porque a resposta já é conhecida. Eu não preciso pesquisar para saber quantos dias tem um mês, né? Eu já sei quantos dias tem um mês, né? Outra pergunta, que não é um problema científico, é qual é a cor das asas de um anjo? É um problema que é factível de pesquisa, tá? Existem instrumentos na ciência que me permitem investigar qual é a cor da asa de um anjo? Não existe. Então, não é uma pergunta científica, tá? Só para vocês saberem identificar a diferença. Outra questão muito importante. O problema, ele deve ter uma dimensão, né, um tamanho que seja viável para você e para o seu grupo de pesquisa, tá? E para o tempo que você tem. Então, eu trouxe um exemplo aqui, ó. Quais alterações significativas o papel da mulher sofreu na sociedade de todos os países no século XX? É uma questão, é um problema que é viável? Só um investigador pode ser capaz de responder essa pergunta? Não é, né? É impossível. Precisaria de muitas pessoas envolvidas para você desenvolver essa questão de pesquisa, né? Então, a gente vai transformar essa questão numa questão viável, que seria o quê? Quais alterações significativas o papel da mulher sofreu na sociedade brasileira no século XX? Aí sim, eu transformei esse problema num problema viável de ser realizado, tá? Eu limitei a dimensão desse problema. Outra coisa que também queria destacar, para vocês terem cuidado com perguntas fechadas. O que são perguntas fechadas? São aquelas perguntas que são respondidas apenas com sim ou não, tá? Como esse exemplo que eu trouxe aqui para vocês. O Código de Trânsito Brasileiro, ele pode contribuir para a redução das transgressões no trânsito? Quais são as respostas possíveis para essa pergunta? Sim e não, né? Você fica muito limitado ali. Então, vamos transformar essa pergunta numa pergunta aberta, né? E o que é uma pergunta aberta? É uma pergunta que a resposta demanda uma opinião, uma explicação, né? Que no caso
da pesquisa científica, uma pergunta que vai demandar uma explicação para ela, tá? Então, transformando uma pergunta fechada numa pergunta aberta, ela ficaria da seguinte forma: quais as possíveis contribuições do Código de Trânsito Brasileiro para a redução das transgressões no trânsito? Ok? Então, agora que a gente aprendeu a definir um tema e a definir um problema, eu trouxe aí um exemplo, continuando lá aquele exemplo do início da aula, tá? Que eu escolhi o tema da minha pesquisa como sendo desmame precoce, consequências na saúde cardiovascular na vida adulta, né? Qual o problema, qual a questão que eu quero responder relacionado com esse tema? Por que o desmame precoce pode afetar a saúde cardiovascular na vida adulta? Tá? Então, esse seria o problema para o meu tema. Em relação ao outro tema, implicações cardiovasculares em pacientes com COVID-19. O problema: por que a lesão miocárdica está associada ao resultado fatal do COVID-19? Tá? Continuando os nossos exemplos. Então, né, a gente aprendeu a definir o tema, aprendeu como se define o problema, então agora nós vamos para a próxima parte, que é a hipótese. Tá? E o que seria a hipótese? A hipótese, né, é uma palavra que tem origem no grego antigo, que significa debaixo de, sob, associado à preposição tese, ou seja, hipótese significa o que está suposto, tá? Hipótese nada mais é do que como eu acredito na resposta do meu problema, tá? Os conceitos que a literatura coloca para a hipótese são suposições colocadas como respostas plausíveis e provisórias para o problema da pesquisa. Outro conceito seria: a hipótese é um enunciado geral de relações entre variáveis. Que variáveis? Fatos ou fenômenos. Quais são as características de uma hipótese? A hipótese, ela propõe, então, uma solução para o problema levantado pelo pesquisador, né? Ou seja, a resposta para a sua pergunta. Ela constitui uma interpretação provisória. Por que é provisória? Porque a sua hipótese, ela pode ser confirmada ou ela pode ser refutada à medida que a sua pesquisa evolui. Por isso que ela é provisória, tá? A hipótese, ela é uma tentativa de explicação através de uma suposição destinada a ser provada pela comprovação dos fatos, tá? A função da hipótese é sugerir explicações a determinados fatos e orientar a sua pesquisa. Ela estabelece ligação entre teoria e realidade e ela tem que ser passível de verificação, tá? A hipótese, pessoal, nada mais é, então, do que mostrar aquilo que o pesquisador visualiza como resposta mais adequada àquele problema antes de realizar a pesquisa, tá? Diferente do problema, que é uma pergunta, a hipótese, ela é uma afirmação, tá? E ela deve ser redigida em forma de texto corrido, que normalmente é constituída por um parágrafo. Pode ser mais, dependendo, né, da sua questão de pesquisa. Eu achei essa frase super interessante e eu trouxe para vocês. Que hipótese é uma coisa que não é, mas a gente faz de conta que é, só para ver como seria se ela fosse. Achei muito interessante essa frase, porque é exatamente isso do que se trata, né, a hipótese, tá? A partir de agora, então, pessoal, a gente vai ver 3 questões sobre as hipóteses. Primeiro, a classificação, né, como as hipóteses estão classificadas, os tipos de hipótese que existem, e depois as características das hipóteses, tá? Então, vamos começar com a classificação das hipóteses. As hipóteses, elas podem ser classificadas, de acordo com a literatura, em casuísticas, tá? Que são mais frequentes na pesquisa histórica,
né? Por quê? Porque os fatos, eles são únicos. As hipóteses casuísticas, elas se referem a algo que ocorre em um determinado caso, quando apresentamos determinadas características de um fato específico, né? Vejamos alguns exemplos aqui, ó. Pedro Álvares Cabral, ele desembarcou pela primeira vez em Cabralha, né? É um fato. Outro exemplo, Paraty foi fundada antes de Mariana, é outro fato, né? Então, normalmente esse tipo de hipótese é usado mais na pesquisa histórica. A hipótese, ela pode ser classificada também pela frequência dos acontecimentos, né? Quando apresentamos uma característica que ocorre com maior ou menor frequência num determinado grupo de pessoas ou na sociedade, né? Como nesse exemplo, ó, há um número elevado de imigrantes na região da Grande Vitória, vindo do estado de Minas. Os cariocas de alta renda, eles viajam à Europa com mais frequência que os gaúchos, tá? Então, significa frequência de acontecimentos. As hipóteses, elas também podem estabelecer uma relação de associação, tá? Entre duas variáveis. Esse tipo de hipótese, ele pode apresentar variações, pode apresentar diferentes valores, eles são mudáveis, são inconstantes, como a gente vai ver aqui no exemplo, ó. Países economicamente desenvolvidos apresentam baixos índices de violência. Quais são as variáveis? Desenvolvimento econômico e índice de violência, né? São duas variáveis que têm associação entre si, né? Porque o índice de violência está associado com o desenvolvimento econômico. Outro exemplo, o fluxo turístico nas serras gaúchas aumenta no inverno, né? As variáveis são Serra Gaúcha e inverno. Por quê? Porque poderia ser, por exemplo, o fluxo turístico nas praias do Nordeste aumenta no verão, né? Um outro tipo. É variável, muda, pode ser inconstante, tá? E tem uma relação de associação, tá? A hipótese também pode estabelecer uma relação de dependência, não só de associação, como a gente viu, mas também de dependência entre uma variável e outra, tá? Quando uma variável, ela vai interferir na outra, como a gente vai ver aqui nesse exemplo, ó. A atuação da polícia junto à comunidade tem reduzido o índice de homicídio. Nesse caso, qual é a variável independente? A atuação da polícia. Qual é a variável dependente? Reduzido o índice de homicídios, né? Para reduzir o índice de homicídio, eu preciso de quê? Da atuação da polícia. Então, uma variável depende da outra. Poderia ser um outro exemplo, por exemplo, a atuação dos médicos junto à comunidade tem reduzindo o índice de mortalidade, né? E aí, qual seria a variável independente? A atuação dos médicos. A variável dependente, redução nos índices de mortalidade, tá? Outro exemplo, o câncer de pulmão é causado pelo fumo, né? Qual a variável independente nesse caso? O fumo. E qual a variável dependente? O câncer de pulmão. Por quê? Para acontecer o câncer de pulmão, é preciso fumo, tá? Então, uma variável depende da outra. Agora, nós vamos ver quais são os tipos de hipóteses que existem, tá? Existem hipóteses de pesquisa, existem hipóteses nulas e existem hipóteses alternativas. Desculpa, a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas agora, tá? Então, o primeiro tipo de hipótese que a gente vai ver são as hipóteses de pesquisa. Tá? O que são hipóteses de pesquisa? São proposições provisórias sobre as possíveis relações entre duas ou mais variáveis, tá? Esse tipo de hipótese, ela pode ser descritiva de um valor ou de um dado previsto, podem ser correlacionais, da diferença de grupos ou causais. Vamos ver sobre cada uma agora. Então,
Hipótese de pesquisa do tipo descritiva, tá? O que é uma hipótese descritiva? Ela tenta prever um dado ou um valor em uma ou mais variáveis, tá? Vamos ver o exemplo para poder entender melhor. O aumento do número de casos de Covid-19, cujas idades variam entre 18 e 25 anos, será de 30% no próximo mês. Tá? Esse exemplo eu tirei da minha cabeça, tá, gente? Não, a literatura não está dizendo isso, não. Então, nesse caso, dessa hipótese descritiva, ela está mostrando o quê? Um dado relacionado a, nesse caso, duas variáveis. E quais são essas variáveis? O Covid-19 e os indivíduos cuja idade está entre 18 e 25 anos, tá? Então, ela está descrevendo um valor, um dado, desculpa. O segundo exemplo, as pequenas empresas dedicadas à fabricação de artesanatos na comunidade de Salvatierra terão um montante máximo de vendas por exportação de 20 milhões, tá? Então, essa hipótese, ela está descrevendo o quê? Um valor, né, aí 20 milhões, que está relacionado a uma variável. E qual variável seria essa? A fabricação de artesanatos, ok? Próximo tipo de hipótese de pesquisa são as hipóteses correlacionadas, tá? O que é isso? Especifica uma relação entre duas ou mais variáveis, né? Como nesse exemplo aqui. Quanto maior for o distanciamento social nas próximas semanas, menor será o índice de contaminação por Covid-19. Então, uma relação entre duas variáveis. Que variáveis são essas? Distanciamento social e índice de contaminação por Covid-19. Hipótese da diferença entre grupos. São hipóteses formuladas para comparar grupos, tá? Então, vamos ver os exemplos. O tempo que as pessoas contagiadas por transfusão de sangue levam para desenvolver a AIDS é menor do que as que adquirem o HIV por transmissão sexual. Então, está comparando dois grupos, né? Que grupos? O grupo de pessoas contagiadas por HIV por transfusão de sangue, por aquelas que contraem a doença por transmissão sexual. Outro exemplo, o número de mortes por Covid-19 é maior em pessoas com doenças crônicas do que em indivíduos saudáveis, comparando dois grupos de pessoas com doenças crônicas e indivíduos saudáveis. Outro tipo de hipótese de pesquisa são as hipóteses que estabelecem relações de causa, tá? São hipóteses que afirmam relações entre as variáveis e propõem um sentido de entendimento das relações, né? Ou seja, causa e efeito. Exemplo, a desnutrição gera diminuição das defesas do organismo, né? Então, qual é a causa? Qual é a causa da diminuição das defesas do organismo? A desnutrição. A diminuição dos níveis de renda provoca exclusivamente o rebaixamento dos níveis nutricionais da família, tá? Então, o rebaixamento dos níveis nutricionais das famílias está relacionado com a diminuição dos níveis de renda, né? Causado, desculpa, pela diminuição dos níveis de renda. Então, relação de causa e efeito. Outro tipo de hipótese são as hipóteses nulas, tá? O que é uma hipótese nula? É uma proposição que nega ou que refuta a relação entre as variáveis. Normalmente, elas são simbolizadas, né, por H0, né, por esse símbolo. E vamos ver aqui um exemplo de uma hipótese nula. Não existe relação entre o distanciamento social e o risco de contaminação pelo Covid-19. A hipótese nula nada mais é do que você encontrar uma negativa para a sua hipótese principal, né? Por exemplo, a minha hipótese principal seria: existe uma relação entre o distanciamento social e o risco de contaminação pelo Covid-19. Só que aí eu fui lá, fiz a minha pesquisa e no final eu cheguei à conclusão de quê? De que não existe essa relação, né? Então isso é uma hipótese
nula, né? Outro exemplo, não existe relação entre autoestima e o medo de se obter êxito. Seria, então, uma negativa para a sua hipótese inicial, tá? Hipótese alternativa, um outro tipo de hipótese. O que é uma hipótese alternativa? São possibilidades diferentes ou alternativas em relação à sua hipótese principal ou à hipótese nula, tá? A hipótese alternativa normalmente é apresentada por HA ou H1, né? Então, vamos ver agora aqui um exemplo completo para a gente fechar os tipos de hipótese, tá? Então, eu tinha lá a hipótese da minha pesquisa, que era a minha hipótese inicial, tá? O candidato A, ele irá obter entre 50% e 60% do total de votos na eleição para a presidência do conselho escolar, tá? Mas aí eu realizei o meu experimento e no final dele eu cheguei à seguinte conclusão: o candidato A, ele não irá obter entre 50% e 60% do total de votos na eleição para a presidência do conselho escolar, ou seja, é uma hipótese nula. Tá? Mas existe ainda, pessoal, a hipótese alternativa. O que é isso? É uma hipótese que não é nem a sua hipótese inicial e nem a sua hipótese nula. É um outro resultado que você encontrou. Então, qual é a minha hipótese alternativa nesse caso aqui? O candidato A irá obter mais de 60% do total de votos na eleição para a presidência do conselho escolar. Tá? Então, espero que vocês tenham entendido esses conceitos, né? De hipótese inicial, hipótese nula, hipótese alternativa. É tudo que você pode encontrar ao final do seu estudo, tá? Então, visto tudo isso que a gente viu até agora, né? Muitos conceitos, eu sei que é chato, mas, enfim, a aula não tem como fugir do conceito, né? E aí vocês podem estar se perguntando, então, quantas hipóteses eu devo formular na minha pesquisa? Depende da pesquisa, tá? A sua pesquisa pode ter uma hipótese, quanto pode ter várias hipóteses. Isso vai depender do que você quer responder, baseado naquilo que a gente conversou, né? O tempo que você tem disponível, o custo desse projeto, né? Então, baseado nisso, é que você vai decidir quantas hipóteses terá no seu problema, tá? Outra coisa que eu queria destacar também é que lá no final do seu estudo, o dado que você vai encontrar nem sempre vai apoiar a sua hipótese inicial, tá? Isso às vezes acontece. Isso não significa que o seu estudo deu errado, tá? Um resultado contra a sua hipótese também é um resultado, tá bom? Para finalizar, então, essa parte das hipóteses, nós vamos ver agora quais são as características de uma boa hipótese. Primeiro, tá? A sua hipótese, né, ou o seu projeto, ele precisa ter o quê? Consistência, tá? A sua hipótese não pode ter contradição e deve ter compatibilidade com o conhecimento científico. Ou seja, o que é um projeto ter consistência? Ele está embasado na literatura, tá? De preferência, uma literatura de qualidade, tá? Publicada em boas revistas. Você vai fazer, né, uma revisão dessa literatura e vai embasar o seu projeto nisso que você encontrou já publicado. Isso é um projeto ter consistência, tá? Segunda característica de uma hipótese é que ela deve ser passível de verificação, tá? O seu projeto precisa ser verificável, ou seja, ser reprodutível, né? Então, eu posso dar um exemplo disso para vocês, né? Como eu já disse, eu trabalho na pesquisa básica, e o que é ter um projeto reprodutível? Eu quero pesquisar sobre desmame precoce, lá que foi o nosso exemplo que eu dei lá no início da aula, né? Então, eu fui lá na literatura e fiz uma revisão da literatura e escolhi o modelo lá daquele grupo de pesquisa daquela universidade.
que faz o desmame precoce por separação dos filhotes da mãe no 18º dia, né? Para quem não trabalha com animal, o período de lactação do rato é de 21 dias. Então, quando você separa os filhotes da mãe no 18º dia, você está mimetizando um desmame precoce, como, por exemplo, o período de amamentação dos humanos, né, deve ser de pelo menos 6 meses. Então, quando você para com 4 meses, porque você precisa voltar a trabalhar, ou por outro motivo, é um desmame precoce, né? Então, esse modelo de separação no 18º dia, ele mimetiza isso, né? Então, eu quero trabalhar com esse modelo, beleza. Então, o que a literatura está pesquisando nesse modelo? Está pesquisando a influência do desmame precoce na vida adulta desse animal, no desenvolvimento de diabetes mellitus, por exemplo, tá? Ou de diabetes. E o que esse estudo encontrou? O que já foi publicado? Eles viram que quando você desmama precocemente lá o ratinho, quando eles são adultos, eles ficam obesos, eles comem demais, eles desenvolvem dislipidemias, resistência à insulina, e aí com o avanço da idade, ou seja, síndrome metabólica, né? E aí com o avanço da idade, eles desenvolvem diabetes, tá? Ok, isso já foi mostrado. Então eu quero investigar nesse mesmo modelo a questão da saúde cardiovascular. Como é que está a saúde cardiovascular desse animal? Porque não tem nada disso ainda na literatura, então é o que eu quero investigar. Aí eu fui lá, peguei o meu modelo e fiz, né, exatamente a mesma coisa que os outros estudos, e eu também vi que esses animais desenvolvem obesidade, resistência à insulina, dislipidemia. Eu vi a mesma coisa que os outros grupos viram. Isso é verificabilidade, tá? E agora imagina se eu faço a mesma coisa, né, que o cara fez, e eu não encontro, o meu rato não ficou obeso, não teve resistência à insulina, foi um resultado completamente diferente do observado nos estudos que já foram publicados, tá? Isso é complicado quando acontece. O estudo tem que ser verificável, tá, pessoal? Outro ponto, o estudo tem que ser relevante, tá? O que é o seu estudo ser relevante? Que benefícios que o seu estudo vai trazer para a sociedade, né? Que benefícios o seu estudo vai trazer para a sociedade científica, para a sociedade de maneira geral, né? Se hoje em dia a expectativa de vida da população, de uma maneira geral, aumentou, é porque as pesquisas científicas trouxeram muitas contribuições relevantes para a sociedade. Se hoje você consegue chegar aos 70, 80 anos com uma qualidade de vida, isso é graças ao quê? Às pesquisas, né? Que trouxeram boas contribuições para a melhoria da saúde da população, né? Então, quando você for escolher um tema para pesquisar, for desenvolver uma pergunta para esse tema, a primeira coisa que você tem que pensar, esse tema ele é relevante, né? Quais os benefícios que isso vai trazer para a sociedade, né? Então, pensando nisso aqui agora, eu lembrei de um exemplo muito antigo. A primeira graduação que eu fiz antes da nutrição, lá em 1900, foi ciência da computação. Tá? Isso há muito tempo atrás, quando o Windows era a novidade do momento, Bill Gates era o cara, e todo mundo queria trabalhar no Vale do Silício. Tá? Isso lá em 1900. E eu tinha um professor que ele falou uma vez na aula, ele falou para a gente o seguinte: se vocês forem fazer uma pós-graduação, for trabalhar com pesquisa, escolhe qualquer tema, né? Tipo, a influência da menstruação, a influência do vento na menstruação da lagartixa. Essa frase é dele, tá? Não é minha, não. Então, assim, isso ficou na minha cabeça
né? Tipo, pesquisa qualquer coisa aí, né? A influência do vento na menstruação da lagartixa. Se você chegar com um tipo de projeto desse numa agência financiadora, você vai conseguir financiamento? Não vai. Por quê? Porque não é relevante, né? O que isso vai estar contribuindo para a sociedade? Então, quando for escolher um tema, pessoal, pensa, é relevante? Eu vou estar contribuindo com a sociedade? Beleza, então vamos seguir em frente, tá? O seu projeto precisa ser simples, ter simplicidade. O que é isso? Deve ser parcimonioso, né? Evitando enunciados muito complexos. O seu problema precisa ser simples, de fácil entendimento, tá? Na minha opinião, gente, mais é sempre menos, né? Não adianta você escrever uma coisa cheia de palavras que ninguém usa no dia a dia, se a pessoa vai ler aquilo e não vai entender, tá? Eu tiro isso por experiência própria. Se eu pegar um projeto, ler ali um parágrafo, ou ler uma frase, e eu tiver que voltar para ler de novo, para entender o que aquela pessoa quis dizer com aquilo, para mim não tá bom, tá? Então, gente, mais é menos. Tenham simplicidade para escrever, objetividade, digamos mais assim, tá? E a última característica da hipótese é especificidade, tá? O seu projeto, ele precisa ter uma qualidade própria, tá? Uma particularidade que é ali do seu grupinho de pesquisa. As pessoas vão olhar aquele estudo e ver, é do pessoal lá da UF, entendeu? O pessoal lá que trabalha com isso. Ele tem que ser específico, é uma identidade do seu projeto, tá bom? E aí, gente, para fechar, eu fiz esse esquema, né, para poder fixar esses conceitos na cabeça de vocês, porque eu sei que é chato ficar só falando de conceito, né, mas é um resumo de tudo que a gente viu hoje, né. Então, o que é o tema da sua pesquisa, né? É o assunto que você quer desenvolver e que você quer provar, tá? Ele é o que? Uma proposição mais abrangente, né? Maior. Dentro do seu tema vai vir o quê? O problema, tá? E o que é esse problema? É a dificuldade que você quer resolver, é a lacuna a respeito do tema, ou seja, a pergunta que você quer responder em relação ao seu tema, tá? E ele é, então, uma proposição mais restrita, mais precisa. Dentro do seu problema, vem o quê? A hipótese, tá? E o que é a hipótese? É uma resposta temporária à pergunta da sua pesquisa. A sua hipótese, ela vai servir de guia, né, para você delinear a sua pesquisa, tá? Geralmente, ela vai surgir de uma teoria já existente, ou seja, de artigos já publicados, né, de outras perguntas que vão surgir de uma pergunta que já foi respondida, como eu mostrei para vocês lá no início da aula, e é uma suposição, né? Ou seja, que você, ao final do seu estudo, vai confirmar, refutar ou ainda encontrar uma coisa diferente, tá? Só resumindo tudo o que a gente viu hoje, né? E aí, então, para finalizar lá o exemplo do início da nossa aula, né? Defini o meu tema, desmame precoce e consequências na saúde cardiovascular na vida adulta. Defini o meu problema. Por que o desmame precoce pode afetar a saúde cardiovascular na vida adulta? E então defini a minha hipótese. Por quê? O desmame a minha hipótese, que é uma suposição para a resposta da minha pergunta, né? Por que o desmame precoce afeta a saúde cardiovascular na vida adulta? Porque o desmame precoce programa alterações metabólicas ao longo da vida, resultando em hiperfagia, obesidade, dislipidemia e diabetes tipo 2, que são fatores de risco para as doenças cardiovasculares, tá?
O segundo exemplo, né? Então, nós temos o tema: implicações cardiovasculares em pacientes com Covid-19. Problema: por que que a lesão miocárdica ela está associada ao resultado fatal do Covid-19? Hipótese: porque a lesão do miocárdio está associada à inflamação, disfunção cardíaca e arritmias, tá? O que favorece aí o resultado fatal dessa doença, tá? Então, pessoal, eu trouxe. Tem mais um exemplo, desculpa. Mais um exemplo para a gente ver de um problema com duas hipóteses, tá? Então, o tema: eficiência da educação à distância. O problema: por que o rendimento dos estudantes em curso à distância, por meio da internet, é inferior aos estudantes de cursos presenciais? Primeira hipótese: porque a motivação psicológica dos estudantes de cursos virtuais, ele encontra-se comprometida em virtude da falta de interação presencial. Qual seria uma segunda hipótese? Porque a tecnologia educacional inerente aos cursos à distância não se encontra plenamente desenvolvida, tá? Então, alguns exemplos para a gente entender. Agora, pessoal, eu queria que vocês interagissem, né? Eu queria que vocês ligassem aí os microfones de vocês, e eu vou deixar a tela aí para vocês poderem ver, que eu trouxe, a gente ainda tem 20 minutinhos, né, para encerrar a aula, e eu gostaria agora da interação de vocês para a gente pensar um pouquinho, né? Eu trouxe 2 estudos do assunto do momento, né, o Covid-19, para a gente poder ver esse resuminho e definir qual seria o tema, o problema e a hipótese desse estudo, e depois eu trouxe um outro segundo estudo. Eu fiz aqui, né, o meu dever de casa, eu defini o tema, o problema, mas eu queria ouvir de vocês, tá? Então, eu queria que vocês ligassem o microfone, vamos interagir um pouquinho, porque, como eu disse, parece que eu estou falando para a parede, isso é muito ruim, tá? Eu não consigo ver o rosto de vocês, eu não consigo interagir. A desvantagem da aula à distância, né? Então, vamos lá, gente. Vamos ver esse primeiro estudo, né? Que se trata de um tratamento antiviral precoce. Ele contribui para aliviar a severidade, a gravidade, né? E melhorar o prognóstico de pacientes com o novo coronavírus, né? Quando a nova doença do coronavírus. Eu queria que vocês falassem para mim, eu vou dar aí um tempinho para vocês dar uma olhadinha no resumo. O que seria, né, um bom tema, uma pergunta, né, que é o problema, e qual seria a hipótese desse estudo? Quero ouvir vocês, gente, vamos falar um pouquinho aí. Tô ficando rouca já. Oi, eu sou o Ângelo. Então, eu acho que o tema é o prognóstico de pacientes com Covid-19. O problema é como impedir que esses pacientes com Covid-19 tenham uma evolução de gravidade. E a hipótese é se o tratamento antiviral precoce contribui para reduzir esse problema, reduzir a severidade e melhorar o prognóstico desse paciente. Ok. Alguém tem outra opinião que gostaria de dar? Eu sou o Sérgio. Eu acho que, assim, no resumo, faltou a contribuição de informar qual o tratamento antiviral proposto entre os resultados que ele encontra. São 280 casos, né, confirmados, mas não há essa abordagem de qual antiviral. E aí cai naquele problema que você comentou, da gente ter que ler de novo para tentar descobrir o que está acontecendo nesse trabalho. Sim. Mas eu concordo com o Ângelo, que ainda comentou ainda há pouco, acho que a abordagem dele está mais ou menos próximo do que eu falaria, então eu vou deixar os outros falarem. Alguém?
Não? Então, eu vou mostrar para vocês o que eu, né, na minha opinião, o que eu colocaria como tema, problema e hipótese desse estudo. Tá? Então, o tema seria tratamento antiviral precoce do Covid-19, né? Qual o problema? Por que o tratamento antiviral administrado precocemente poderia contribuir para um melhor prognóstico de pacientes com Covid-19? E a hipótese? Porque idosos e pacientes com doenças subjacentes têm maior probabilidade de sofrer uma progressão rápida e grave da doença. Sim, essa foi a minha opinião, tá? Alguém não concorda ou acha que pode ser outra coisa? Professora, a senhora poderia voltar no slide só para ver de novo o resumo, por favor? Esse. E aí, alguma conclusão? A gente pode seguir em frente. Pode seguir, por favor. Posso seguir? Tá? Então, eu trouxe mais um artigo também falando do Covid-19, só que agora, Sérgio, ele está pesquisando, né, 2 fármacos, tá? A hidroxicloroquina e a azitromicina, tá? A associação das duas, como o tratamento da Covid-19, tá? E aí ele está mostrando os resultados de um ensaio clínico não randomizado de rótulo aberto, né? E aí, eu queria também que vocês pensassem, né, o que seria um tema, um problema e uma hipótese baseado nesse estudo, né? Quem poderia dar a sua opinião? Bom, eu acho que o tema seria algo relacionado ao tratamento do Covid-19. Sim. A hipótese seria se esses 2 medicamentos eles são efetivos, né, no tratamento. Sim. E Mais alguém? Mais alguma coisa? Eu acho que o tema seriam as drogas que poderiam ser usadas no tratamento do COVID. Ok. O problema Posso falar? se a Pode. hidroxicloroquina e a azitromicina podem ser usadas no tratamento. E a hipótese é que eles possam ter algum resultado no tratamento dos pacientes com Covid-19. Ok. Outra pessoa queria falar, né? Professor, eu acho que o tema aí seria o tratamento Covid-19. A hipótese 0 seria que a hidroxicloroquina associada à azitromicina não modifica a evolução dos pacientes. A hipótese alternativa é que a hidroxicloroquina com a azitromicina modifica o curso da doença, quer dizer, uma variável bilateral, pode melhorar ou piorar. Vou piorar. Ok. Mais alguém?
Não? Então, eu vou mostrar para vocês, né, o que eu coloquei. Alguém quer falar, gente? Estou ouvindo barulho de microfone. Então, o tema foi mais ou menos o que vocês falaram, né? O tratamento farmacológico do Covid-19. O problema, por que a administração de hidroxicloroquina associada com azitromicina pode ser eficaz no tratamento do Covid-19? E nesse caso, eu pensei em duas hipóteses. A primeira, porque a hidroxicloroquina pode reduzir ou eliminar a carga viral. E a segunda hipótese seria que a azitromicina poderia reforçar o efeito da hidroxicloroquina. Tá? Eu me baseei lá nos resultados que eles encontraram, nas conclusões dele, para colocar essas hipóteses. Essa foi a minha opinião, tá, gente? A opinião de vocês também é diferente, enfim. E aí, eu queria deixar aqui, né, as referências da aula, e a gente ainda tem 10 minutinhos aí, então eu vou sair aqui dos slides, tá? Vou voltar aqui para o vídeo. Estamos com 32 pessoas aqui. Então, já nesses 10 minutinhos que a gente tem, final, eu queria que vocês me contassem um pouquinho sobre os projetos de vocês, né? Assim, bem resumidamente, qual é o seu tema, qual é o seu problema e qual é a sua hipótese, tá? Resumidamente, para a gente aproveitar aí esses 10 minutinhos que ainda faltam. Quem gostaria de falar? Ninguém, gente? Vocês estão com vergonha? Não me deixe falando sozinho, não. Eu vou falar. Bom, o meu tema é sobre neuromodulação vagal na insuficiência cardíaca e a avaliação da sua factibilidade e segurança. O problema é exatamente se essa neuromodulação do nervo vago na insuficiência cardíaca, ela traria benefícios como qualidade de vida e algumas melhorias em termos de fração de ejeção ou variabilidade da frequência cardíaca no eco e no Holter, no caso, respectivamente. E o problema maior é, dependendo dos resultados, se essa hipótese ela é válida ou se ela é negativa. Esse seria o maior problema dessa tese que a gente está tentando desenvolver. Ok. Resumidamente, né? Sim, obrigada, Sérgio. Quem é o próximo que gostaria de contar para a gente aí sobre o seu tema, sobre o seu problema, sobre a sua hipótese? Bom, Vai lá, Pedro. O meu projeto fala sobre a suplementação de atividade física e antioxidantes na cardiacidade induzida por doxorubicina. Então, a nossa hipótese de que a prática de atividade física aeróbica e a suplementação de antioxidantes, tanto isso junto quanto eles em separado, tem um impacto positivo aí no tratamento da cardiotoxicidade. É um estudo experimental, né, em animais. Ok, obrigada, Pedro. Mais um? Sim. O meu seria o tema, né? Uso de termografia para auxílio de diagnóstico de doença arterial coronariana. O problema é que como que eu teria, por que eu usaria a termografia para diagnóstico da doença coronariana? Minha hipótese é, através da análise do pavilhão auricular, eu ter um índice térmico, eu tenho um índice térmico que me diz se tem ou não doença coronariana. Então, seria a afirmação, a criação desse índice térmico, mostrando a doença coronariana através da avaliação no pavilhão auricular. Ok, você é o Leonardo, isso? Isso. Eu me lembro do seu projeto, acho que eu estava na sua banca, né, de seleção. Sim. Né? Mais alguém, gente, quer falar?
Gustavo? Meu tema é sobre resistência diurética na insuficiência cardíaca. E avaliar... Desculpa. Não é Covid, não. Quem tem alergia nesse momento sofre bullying. Pode falar. O tema, então, é a resistência diurética na insuficiência cardíaca. O problema é que a excreção aumentada de sódio renal aumenta a hipertrofia do néfron distal e aumenta a recaptação de sódio. E a hipótese é se a associação de inibidor de SGLT2 ao diurético de alça, aumentando a excreção de sódio, aumentaria essa hipertrofia do néfron distal, aumentando a recaptação de sódio ou não. Hipótese 0, e a alternativa é que modificaria para mais ou para menos a recaptação de sódio. Ok, Gustavo, obrigada. Mais alguém? Vou falar um pouquinho do meu estudo experimental. Se vocês estiverem escutando alguma música no fundo, é meu vizinho que está na quarentena aqui, viu? Nossa. O meu estudo é um pouco experimental ainda. Eu quero analisar se existe alguma diferença da variabilidade de frequência cardíaca na classificação de pacientes hipertensos resistentes. Eu quero dividir 3 grupos e ver a frequência respiratória, a variabilidade, e pegar esses dados e ver se tem alguma diferença. E esse é o tema do mestrado. Se tiver alguma diferença, a gente fazer banco de dados com inteligência artificial em dispositivos móveis que falem com captador de frequência respiratória e variabilidade, mas é um estudo ainda que precisa amarrar muitas coisas, né? Está no início, mas a ideia é implementar dispositivos de inteligência artificial em celulares, smartphones e relógios inteligentes. Isso ajudaria muitos pacientes que têm hipertensão resistente, que não tem exatamente um marcador na hora de tomar a medicação, porque, assim, toma uma medicação e está com um aumento de hipertensão arterial e não sente nada, não tem nenhum marcador para dizer que ele tem que tomar uma medicação para equilibrar novamente a hipertensão. Então, assim, é um estudo que tem muitas dificuldades, né? Um dos motivos de ter ido para a UF é porque a UF tem uma relação muito grande do mestrado com o pessoal da computação, e a gente quer entrar nessa linha de inteligência artificial, computação, para trazer mais benefícios para as pessoas. Tá, ok. Obrigada, Davidson. Pessoal, eu vou encerrar a gravação, tá? Eu só queria deixar registrado para quem vai ouvir essa aula depois, que logo no iniciozinho da aula eu esqueci de colocar para gravar, tá? A gente está aprendendo ainda a lidar com essa ferramenta, me desculpe, mas realmente esqueci. Então, vai começar, quem for assistir depois, vai pegar essa aula ali um pouquinho já depois do início, tá? Vou encerrar aqui a gravação. Só um minuto.